principais pontos da lição. Nós já estamos na 9ª semana, né? Nós já atravessamos a 9ª semana dessa lição e o tema que nós estudamos foi Vivendo com Sabedoria. Paulo continua dando orientações para a igreja de Éfeso e para nós também. É como se a igreja de Éfeso fosse uma igreja que tivesse acabado de nascer, tivesse acabado de surgir e ele estivesse orientando como é que os recém-batizados deveriam proceder. Então, nós já estamos no capítulo 5 de Efésios. Vamos abrir? Vamos estudar verso por verso aqui, bem rapidinho, e vamos relembrar o que foi que Paulo disse para os Efésios nessa carta. Efésios 5. Efésios 5, verso 1 e 2. Alguém pode ler? Efésios 5, capítulo 5, verso 1 e 2. Amém? Amém. Primeira coisa que Paulo diz para os Efésios: imitem, sejam imitadores de Deus e vivam em amor, assim como Cristo se entregou. Qual é a diferença? Qual é a maior dificuldade para nós experimentarmos, para nós colocarmos em prática o amor de Deus como igreja? Aqui, na lição, o autor ele fala como foi demonstrado o sacrifício de Jesus. Primeiro, ele foi motivado tanto pelo amor de Deus Pai quanto pelo próprio Cristo. Ou seja, a decisão de vir morrer por nós não foi algo que Deus convenceu Jesus a vir. Jesus não queria vir e Deus foi e convenceu Jesus a vir. Não. Jesus mesmo se prontificou, ele se entregou. Essa é uma característica do sacrifício de Jesus. Outra coisa, esse sacrifício ele foi substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. Ele não foi uma vítima passiva, mas se entregou por nós. Ou seja, nada daquilo que aconteceu com ele não surpreendeu ele. Ele sabia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Então ele se entregou. Então a pergunta da lição é: qual é o maior obstáculo para nós vivenciarmos nosso dia a dia como igreja, para nós termos esse mesmo amor que Cristo teve e se entregar para alguém? Qual é o maior empecilho para nós termos essa mesma motivação que Jesus teve? Já comecei com uma pergunta já polêmica. Eu acho que entrega é o inverso de egoísmo. O egoísmo que tem dentro da gente é o maior empecilho. No meu ponto de vista, o egoísmo é anti-entrega. Entrega quebra o egoísmo. Alguém mais? Paulo já começa dando essa orientação porque ele quer que a igreja tenha esse mesmo espírito, que cada irmão ame tanto o seu outro irmão a ponto de morrer por ele. Falta de amor, exatamente. Falta de amor é a felicidade. E a falta de amor é os males do cristão. A falta de amor, quando a pessoa tem falta de amor, não tem mais nada. Tem mais nada para oferecer. Faz tudo de novo, né? Exatamente. Esse amor que Paulo está querendo que nós tenhamos é um amor tão forte quanto que Jesus tinha, a ponto de seu irmão precisar, você dar a sua vida por ele. Cada um aqui nós devemos nos amar tanto a ponto de cada um morrer pelo outro. É esse o amor que o apóstolo Paulo e que Jesus quer que nós tenhamos. Lembrando que Deus não vai permitir que nenhum de nós volte a viver, porque não adianta. Não é morrer para... A disposição que a gente ter a disposição. Então, olha, esse foi o primeiro conselho de Paulo, que nós temos um amor tão forte quanto que Jesus tinha, para nós termos a disposição de nos sacrificarmos. Agora, olha, vamos ler do verso 3 ao 5, qual foi o segundo conselho de Paulo? Que a imoralidade sexual e toda impureza, na versão de vocês deve estar impudicícia, é uma palavra bem difícil, ou a avareza. Capítulo 5, do 3 ao 5. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês,
como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira. Eu acho que você está chocarrices. É a mesma coisa. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Ou seja, não deve ter conversa baixa no meio de nós, conversas imorais, conversas que não são próprias de um cristão. Nós devemos ter conversas exemplares, que as pessoas olhem para a gente e aprendam a conversar com a gente. Nós não podemos ser um exemplo negativo para os de fora, porque a mesma boca que a gente usa para louvar a Deus deve ser a boca que a gente usa para conversar. A gente não pode louvar a Deus aqui na igreja e desonrá-lo quando a gente estiver conversando com a família ou com os amigos, né? E o verso 5: fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, imoralidade, impureza e avareza. O que é a avareza? Quem sabe o que é a avareza? Esse nome? E acaba fazendo da gente um ídolo. Por isso que diz que a avareza é idolatria. Pois é, a idolatria é o dinheiro. As pessoas que vivem com amor ao dinheiro, não, a motivação maior delas é querer ter cada vez mais. Isso é idolatria, idolatrar a si mesmo. Então todas as pessoas que cometem esse erro, elas não têm herança no reino de Deus. E aqui na lição fala que Paulo disse essa série de pecados aqui, porque esse era o contexto que os efésios viviam. Os romanos, eles viviam dessa maneira, e as outras pessoas da cidade onde os efésios viviam cometiam esses pecados. Então a tentação para eles caírem nesse erro aqui era grande. Por isso que Paulo disse: olha, vocês têm que se afastar de tudo isso, se afastar dessa influência pecaminosa, dessa influência do mal, que é o lugar onde vocês vivem. Agora, o que é que vocês devem ser nesse lugar que vocês vivem? Como é que vocês devem proceder? Nós vamos agora ler a partir do verso 6. Vamos ler do verso... Vamos ler o verso 6. No verso 6 tem duas coisas boas para a gente comentar. Alguém pode ler o verso 6? Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha aí, tem duas coisas importantes para a gente comentar aqui. A primeira é: não se deixe enganar com palavras vãs. Aqui é palavras vazias. O autor da lição ele explica o que são essas palavras vãs, que a gente não deve ser enganado. Ele diz que é quando as pessoas tentam nos convencer de que o pecado não é pecado, Que não tem nada a ver. de que o pecado sexual não é tabu e de que tal pecado, tal outro pecado não é pecado, não faz mal. O que importa é o que a pessoa tem dentro. É o coração. Tem muita gente que já falou para mim, dentro minha, no meu coração, já falou para mim que quem nasce para ser homossexual é homossexual e que ele tem que desenvolver aquilo ali porque está na natureza dele e que para Deus o que importa são as ações dele, são a vida dele, a fé dele, a simplicidade que ele tem, a sensibilidade que ele tem com o outro, a caridade que ele faz. O que importa é isso. Não é a maneira como ele pratica sexo. Gente minha, gente do meu coração. Isso é palavra vã. Isso é palavra vã. Uma outra coisa que você... Até porque quando a pessoa sofre esse tipo de coisa, é porque a gente só bota para fora do coração. Ele crê assim, ele crê assim. É assim que A gente só, as nossas atitudes é exatamente o que o coração manda. Então, como é que eu posso dizer que tem Deus quer o coração se o coração está podre do que não prega? Mas tem muito homossexual, tem muito gay, que é gente fina, que é coração bondoso, que é caridoso, sensível e amável, que tem fé em Deus. E que no velório de papai chegou um gay lá, um gay bem conhecido aqui, que eu não vou dizer quem é, chegou lá no velório de papai e disse as palavras mais lindas do velório, foram ditas pelo gay. Mas isso não desvaloriza o que a Bíblia diz. O texto diz assim, nem é para se nomear entre vós tal coisa, impureza sexual.
Se Deus diz que homem é para mulher e mulher para homem, acabou, está aqui. É impureza. Há uns 15 dias atrás eu ouvi um jovem que desde que ele chegou na escola, que eu admiro muito ele, assim, o jeito dele, o comportamento, tal. Se olhar para ele, até me parecido, mas ele um dia, eu acho que até ele não sabia que eu era evangélica, e quando ele descobriu, ele disse para mim assim, você tá de pó, porque ele passou pó no rosto, os meninos passaram nele e ele achou de pó, né? Tá de pó, ele foi assim, porque eu sou bi. Aí eu disse, você é o quê, meu filho? Ele disse, bi, eu sou bi. Aí eu falei, mas por que não seja? Não é bi não, viu? Ele aceita os dois. É bissexual. Bissexual, ele tanto gosta de meninas como meninos, ele classificou essa palavra, né? Aí eu disse, meu filho, mas por quê? Você nunca tem vontade de ler a Bíblia, não? Porque se você lesse a Bíblia, você ia entender o que Deus quer pra você. Não, Deus quer que a gente seja feliz. Não é bem isso que a Bíblia diz, não, mas se você quiser estudar, e vai dizer, não, eu também não tenho vontade, não, porque além de tudo eu sou macumbeiro. Tá certo, aí tá no caminho. Aí eu fiquei muito decepcionada, mas depois desse dia, ele tipo se fechou pra mim, ele não tem mais, ele não dá nenhuma palavra, ele me vê como se eu fosse uma inimiga completa dele, ele vem de cara fechada, dá bom dia para os outros e não dá mais pra mim, porque ele tinha um carinho tão grande comigo e ele se acabou sabendo da minha religião. Pois é. Pois é, uma das desculpas que eles usam, que as pessoas usam não é errado se te faz feliz. Se alguma coisa está me fazendo feliz, se isso me faz bem, não deve ser errado. Esse é um pensamento totalmente sem As base. pessoas não querem ser privadas da felicidade, eles acham que... Ele não sabe o que é felicidade. não sabe que a felicidade e acham que as coisas que nos oferecem ser feliz. Pois é. É o mesmo caso da pessoa que... É o mesmo caso da pessoa que trabalha no sábado. Ele trabalha para se manter, mas tem pessoas que viva bem. É importante que você esteja bem. Você não está pecando no trabalhar no sábado, porque Deus quer que você esteja bem. Como é que você vai agora passar fome, perder o emprego? No caso de Deus é esse. Pois é. Eu não isso. Porque trabalhar é uma coisa boa, uma coisa que Deus criou, o trabalho. Sustentar a família é uma coisa honrada. Mas fazer a feira, trabalhar no sábado, né? Mas aí as pessoas usam essa justificativa. Isso não é uma coisa errada. Deus vai deixar passar. Deus me conhece meu coração. Deus sabe quem eu sou, né? Deus vai deixar essa passar. Deus sabe bem da minha situação. As pessoas têm... Isso aí significa ordenar a Deus. Determinar o que é que Deus deve fazer. Agora, gente, eu quero que vocês se lembrem de uma mensagem que nós já vimos aqui há algumas semanas, para vocês responderem essa próxima pergunta aqui. Ainda no capítulo 5, Paulo, nesse mesmo verso, ele diz o seguinte: não se deixe enganar com palavras vãs, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Qual é a diferença da nossa ira para a ira de Deus? Essa aí você já sabe. Nós vimos há algumas semanas atrás qual é a diferença da nossa ira para a ira de Deus. Nossa ira é raiva, a ira de Deus não é. Qual é a diferença entre raiva e ira? A diferença que a gente... Eu sinto assim, que a diferença que existe da nossa ira para a ira de Deus, porque quando a gente se ira, a gente vê que o Jeff quer se vingar, é vingança. E Deus ele não se vinga, ele vem com gesto de amor. Ele sempre, ele ama, ele dá disciplina para que a gente abra os nossos olhos e veja onde é que nós estamos errando. Não é uma vingança, mas nós quando a gente se ira para se vingar de alguém, para dizer uma mal palavra, para doer naquela pessoa. A diferença do pecador é essa. Porque a nossa ira se transforma em raiva, porque a raiva é uma ira descontrolada.
é uma ira injusta. Às vezes a gente está com raiva e desconta em pessoas que não tem nada a ver, em coisas que não tem nada a ver. Às vezes nós somos injustos e descontrolados. E a nossa ira não vem com misericórdia, a de Deus vem. Antes de Deus descarregar a ira dele, Ele primeiro dá várias chances para as pessoas. Por exemplo, aquelas nações que Deus mandou o povo de Israel ir destruindo uma por uma. As pessoas, os incrédulos, as pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na Bíblia, dizem que o Deus do Antigo Testamento é mau, que o Deus do Antigo Testamento mandava matar inocentes. Mas é porque eles não sabem que aquelas nações, elas tiveram mais de 500 anos de paciência. Deus perdoando, Deus esperando eles se arrependerem, Deus dando chances, e eles não se arrependiam. Tanto as crianças, como os jovens, como os adultos, como os velhos, todos eram rebeldes. Por isso que quando o povo de Israel chegou em Canaã, foi só para executar o juízo de Deus. Então, a ira de Deus era diferente da nossa, porque Deus mescla a ira dele com a misericórdia. Então, essa é a grande diferença da nossa ira para a ira de Deus. Agora, para terminar, que já nós estamos atrasados, vamos continuar lendo aqui do verso 7 ao 10. Quem pode ler? Do verso 7 ao 10. Efésios 5, do 7 a 10. Só até o 10. Então, para terminar, o que é ser filho da luz no meio da escuridão? O que é para vocês, quando Deus nos chama de filhos da luz? O que é que significa isso? O próprio texto diz: ser bondoso, é tratar com justiça, ser agradável. É tudo isso. A justiça consiste em bondade, justiça e verdade. Luz só brilha no escuro. Agora, se você ligar um poste de saída, ele não vai clarear nada. Mas de noite clareia é uma beleza. Então, se o mundo está cheio de maldade, o que é a luz em nós? Bondade. Bondade é o contrário de maldade. Se a gente faz bondade, a gente brilha. É luz. Bondade é luz. Bondade é luz. E a gente só consegue ter essa bondade, só consegue ter essa luz se a gente se aproximar de Cristo. A gente absorver a luz dele. Porque se não houver essa aproximação, não houver essa absorção da luz de Cristo, não temos como Na verdade, nós como pecadores, quando estivermos em pecado, nós não conseguimos ser uma luz, mas conseguimos ser o espelho da luz. Porque a luz é Cristo. Mas a luz que, quando o espelho está descoberto, posicionado para a luz que é Cristo, o reflexo expande para todo lado. Então, a nossa luz que a gente tem que expandir é a luz de Cristo, que nós possamos ser o espelho, né? Nós temos que ser o espelho, porque é através da luz de Cristo que o espelho brilha. Mas se a gente não estiver direcionado à luz, como é que vai brilhar? Se a nossa vida tiver uma vida invocada para o escuridão, para o pecado, se a nossa vida estiver voltada para o mundanismo, como é que a luz de Cristo vai refletir em nós? Por isso que quando a gente canta aquelas músicas não são apenas uma forma bonita de falar. Aquelas músicas são o que a Bíblia diz. Como o sol nunca se apaga, como a lua está iluminada, vem, Senhor, brilhar em mim. Nós devemos ser como a lua. A lua não tem a luz própria. Quem ilumina a lua é quem? É o sol. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. Então nós devemos ser como a lua, pedindo para que Deus brilhe em nós. Então quando nós cantamos brilhe em mim, é justamente esse texto.
nós refletimos a luz de Deus e espantamos a escuridão. As obras, as atitudes dos filhos da luz, elas, como diz aqui no texto, elas reprovam as trevas. Tem aqui no verso dizendo, verso 13, olha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então a nossa vida, nosso estilo de vida é de exemplo para o mundo. Ele revela o que está de errado no mundo e faz com que as pessoas queiram ser como nós. Então por isso. Ou então fica com raiva. Ou a luz ela ilumina ou ela cega. Não é verdade? Eu fico imaginando que o mundo da gente vai falar assim, o mundo está muito perverso, muito tempo para isso aqui, mas a gente fica imaginando se não fossem os filhos de Deus, o povo de Deus brilhando, se não fosse Cristo refletindo o amor dele em nós, como seria? Eu tenho certeza que lá do alto, onde Deus está ali, muitos pontinhos acesos. Então, se não fosse todos esses pontinhos acesos, e às vezes a gente acha que não faz a diferença, mas faz muita diferença, eu fico imaginando como será o olho de Deus olhando para a terra, vendo aqueles pontinhos crescendo a cada dia. Amém. Os pontinhos brilhando. Porque antes era mais escuro, com certeza, e hoje tem mais luz. E Cristo olha para a terra e eu creio que ele vê mais luzes brilhando hoje. Amém. Amém. Lá na rua que eu moro, o pessoal lá, o que eu vejo que diz que já foi evangelho deixado. Tem raiva de mim. Eu de mim, gosto de mim, todo mundo gosta de mim, é que todo mundo gosta de mim. Aí eu entendi o motivo. É porque eles veem que eu sou evangelho que diferente dele, tá? Ele sabe que ele deixou. E eu não sou assim. Para mim, todo mundo, eu sou contente com todo mundo. Aí ele fica tá todo mundo contra mim. Vai ter todo mundo contra mim. Porque graças a Deus, eu me sinto falando. Pois é. Então vamos terminar essa lição. Vamos pedir a Deus para nós sermos filhos da luz, para que Ele nos clareie e que nós possamos iluminar a vida das outras pessoas. Amém? Vamos ficar de pé? Brilha em mim, Vamos voltar. Senhor das luzes, Cristo meu, quero ser um contigo assim, como tu és ligado a Deus. Brilha em mim, vem habitar em meu coração, pois eu só vou brilhar por ti, se o Senhor brilhar em mim, Senhor, brilha em mim. Amém. Senhor Deus, estamos aqui na Tua presença porque nós queremos um pouco da Tua luz. Queremos que o Senhor nos ilumine, nós reflitamos a Tua luz para o mundo, para que aqueles que querem ver a Tua luz possam se chegar até nós e também ser iluminados. Fica conosco, fica com essa igreja, que cada lição que nós estamos aprendendo ao longo dessas semanas possa servir de impacto para a nossa vida. Cuide de cada um de nós aqui, cuide dos gravadores lá no evento, esteja com eles também, porque eles também estão brilhando lá. Eles estão saindo nas ruas, distribuindo ali aquelas revistas, conscientizando as pessoas. Esteja com eles, Senhor. Que nós possamos seguir o exemplo deles e sermos luz aqui também. Em nome de Jesus. Amém.